e nós queremos saber a verdade verdadeira, Zambelli. Sempre. Então, pode contar. Não fala. Pode contar. Nós queremos saber desde que você... Porque você foi lá... Você teve várias vezes aqui no Pânico, na época do Nas Ruas, na época que... Inclusive o pessoal do Kim lá também teve aqui. MBL, aquele movimento todo que a gente já foi presa. Direita, né? Isso. E você acabou entrando como deputada federal, se aproximou do Bolsonaro, do Moro... E aí veio toda essa história aí. E a gente quer saber. Você deve estar bem chateada com tudo isso, né? Olha, hoje eu já estou um pouco melhor, porque, Emílio, tudo que acontece, assim, não caiu uma folha de uma árvore se Deus não quiser, sabe? Então, esse final de semana foi de muita reflexão. No sábado foi, assim, dando entrevista para vários lugares e tentando colocar um pouco o meu ponto de vista. Eu fui na CNN até para poder abrir outros prints, colocar que existia um contexto na história, porque do jeito que foi colocado ali no Jornal Nacional, parecia que que eu simplesmente entrei, né, falei, ministro, aceito o Ramage, e ele disse, não, aí eu disse, não, eu te dou o STF, e aí ele disse, não estou à venda. Aí, vamos lá, primeiro, existia um contexto. Segundo, eu não ofereci o STF, eu disse... Fica no governo, pelo amor de Deus, induzir essa palavra pelo amor de Deus, porque a gente não pode ter uma saída de um ministro. Já tivemos a saída do Mandetta na semana passada, nem sei se tinha sido na mesma semana, eu estou tão perdida com o tempo. E, assim, querendo ou não, graças a Deus não foi um grande boom, até porque o Mandetta foi muito, muito político no sentido bom da palavra, né, para poder sair do ministério, fez como homem de verdade, foi falar com o presidente, perguntou se podia chamar coletiva, e chamou coletiva, etc. O ministro, quando a gente começou a perceber, né, que eu vi nas notícias de jornal que existia a possibilidade de demissão, e a gente já estava falando desde o dia 17 de abril, sobre a saída do Valeixo, e era algo que incomodava não só a tropa, porque o Valeixo nunca foi muito bem aceito pela tropa, né, de policiais federais, como também começou a incomodar muito a postura do Valeixo, a postura do ministro até, em relação a tudo que estava acontecendo no Brasil, as prisões que eram muito, muito ruins, né, assim, prender gente de biquíni, aquela senhora Silvana que foi presa em Araraquara, porque estava na praça. Então, eu até cheguei a falar com algumas pessoas, como é que a gente vai daqui a pouco detectar, sei lá, de repente a pessoa já pegou Covid, já está imunizada e já quer passear na praça, não pode? Ela já não está mais transmitindo. Então, assim, tem uma série de coisas que estavam em volta. Aí, comecei a escrever para o Moro, é verdade isso que você vai sair e tal? Você pediu demissão? Ele, não. Hoje a gente já sabe, e eu já tenho até fontes certas, né, de jornalistas que disseram que foi ele que vazou a questão de que ele teria pedido demissão, sendo que ele não tinha. Foi uma conversa que ele teve com o Bolsonaro, em que o Bolsonaro falou, olha, não dá mais para o Valeixo ficar. E aí ele falou, falamos às 9. E se você perceber, Emílio, o print que ele deu foi às 7h33 da manhã. E ele conversou ele terminou de escrever para o presidente às 7h33. Então, ele tira print no mesmo momento da conversa. E aí, a Alice já começa a perceber, no dia 23 de manhã, que ele já estava com intenções de começar a criar provas. E eu, como tinha uma proximidade com ele, criei uma proximidade... eu adorava o Moro desde 2014. Até a palavra ruim de usar, mas era isso, era uma adoração mesmo. E depois eu até falei isso... Depois eu quero até falar sobre essa coisa de heróis, de adoração e etc. Então, desde 2014. Mas quando eu virei deputada e ele leu meu livro, ele viu a quantidade de vezes que eu defendi, que eu fui presa, que eu subi boneco, etc. Ele começou a conversar um pouco mais comigo. Conheci a esposa dele, que é um anjo de pessoa, super querida. E a gente começou a ter uma relação um pouco mais próxima. O meu marido trabalha com ele, né, diretor da Força Nacional, que é um braço importante da Presidência da República, tem 53 operações pelo país. E aí meu marido chamou o Moro para ser nosso padrinho. Então, o nosso padrinho, assim, os principais foram o Moro e o Abraham. E naquele dia, a conversa toda era assim, pelo amor de Deus, ministro, não sai. Então, desde o dia 17 existia uma conversa com o Valeixo. Essa conversa veio acontecendo ao longo dos dias. E no dia 23, quando eu soube da demissão, eu comecei a falar, o que você precisa para ficar? Né? É o Valeixo? Você quer que fique o Valeixo? Pode ser outro nome? A gente pode, por exemplo, sei lá,
existe a lista tríplice que foi feita na Polícia Federal, a Érica Marena tirou o primeiro lugar, ela é uma aliada sua. A Érica Marena, inclusive, foi aquela que fez, a Flávia Alessandra fez o papel dela no filme da Lava Jato e tal. Aí depois eu falei, será que é o Fernando Bordignon que você quer? Me disseram aqui que seria o Fernando Bordignon que te agradaria mais. Aí depois eu falo do Ramage, e você nota que eu falo do Ramage e que na coletiva do dia seguinte, ele falou muito bem do Ramage. Ele falou que era uma pessoa respeitável, que era um delegado ótimo, etc. Então, assim, ele falou, até me falaram o nome do Ramage, que ele é muito bom, respeito como delegado e tal, mas ele queria escolher. E o presidente depois revelou também na coletiva de que o presidente até falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 3 nomes, né, que nós 2 aceitemos, e vamos fazer um sorteio. Então, assim, o presidente estava tentando todas as possibilidades para tentar fazer uma combinação, de tentar fazer os 2 se entenderem. E eu entrei nessa história porque eu estava em conversa com o Ramos, em conversa com o Fábio Van Harten, em conversa com o próprio Valeixo. Naquele dia eu não cheguei a falar com o presidente, porque eu acho que nesses momentos eu não incomodo o presidente, é raríssimo eu ligar para ele ou escrever para ele. E aí eu comecei a falar, fica, pelo amor de Deus, se for o caso eu te ajudo, o que você precisa. Aí naquele momento, aquele momento da conversa ali onde eu falo, fica, aí vocês colocaram na tela, que bom, já fui preso defendendo os seus ideais e suas ideias, por favor, ministro, aceite o Ramage. Porque eu já tinha perguntado antes se ele queria o Bordignon, ele não respondeu, Aí você, em setembro, vai para o STF, eu me comprometo a ajudar a fazer o JB prometer. O que eu quis dizer com aquilo? Você vai ficando e não transforma o país numa bomba atômica neste momento, e em novembro, você que todo mundo sabe que quer ir para o STF, né, só faltou escrever assim, talvez eu devesse ser mais clara se eu soubesse que eu estaria sendo printada, né? Todo mundo sabe que você quer ir para o STF. O Brasil inteiro quer que você vá para o STF. Então, aguenta as pontas, eu sei que não está muito legal, mas aguenta as pontas até novembro, e em novembro você vai para o STF, a gente te ajuda. Se for o caso, o JB promete, né? Se for o caso dele ficar. E aí ele diz, não estou à venda. Quando ele escreveu isso, eu tenho um problema sério de não cair a ficha na hora, sabe? Quando a pessoa fala isso. Prezada, não estou à venda, já estava escrevendo, ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Eu não estava encontrando a palavra melhor, mas era se decepcionar, enfim. Aí quando eu vi não estou à venda, eu coloquei, eu sei, por Deus eu sei. Né? Se existe alguém no Brasil que não está à venda, é o senhor. Então, assim, eu tomo um susto tão grande dele escrever essa frase, que eu até invoco Deus, que é uma coisa que eu não faço muito, sabe? E ali, eu não percebi na hora, mas ele já estava com intenções de printar a conversa. Política, minha querida Zambelli. Você está conhecendo o mundo mágico da política.